Muito ao contrário, eu diria. Uma coisa é o contrário da outra, né? Mudou a ênfase. Eu diria que mudou o sentido desse contradiscurso humano que é o mito. Se o contradiscurso, o discurso contrassocial, era um discurso que queria se livrar do outro, o discurso contrassocial agora é um que quer se livrar do mesmo, quer se livrar do humano, quer buscar o animal, quer buscar a outra subjetividade. Eu diria que essa mudança é que a segunda voz do discurso antropológico do estruturalismo começa a soar mais alto nesse momento, né? O segundo discurso do estruturalismo sobe à superfície, né? Essa discordância ou tensão criativa entre o que a gente poderia chamar de dois estruturalismos, né, me parece internalizada de modo especialmente sofisticado nas mitológicas, né? Pois ali não é apenas a forma estética da mitologia que se mostra um misto de contínuo e descontínuo, como Lévi-Strauss disse, né? Mas é o próprio conteúdo filosófico dessa mitologia que se mostra assim, né? E de resto, como poderia um estruturalista separar a forma de conteúdo, não é mesmo? Eu creio, enfim, para concluir, que o ponto não foi suficientemente notado. As mitológicas são um pouco mais do que uma empresa centrada no, eu cito, estudo das representações míticas da passagem da natureza à cultura, que é como Lévi-Strauss define modestamente a sua obra monumental. É apenas um estudo das representações míticas americanas da passagem da natureza à cultura, né? Pois esses estudos, as mitológicas, longe de descreverem uma passagem clara e unívoca, né, obrigou, ao contrário, Lévi-Strauss a cartografar um labirinto de caminhos tortuosos e equívocos, de vias transversas, becos estreitos e impasses obscuros, né? A autoestrada de mão única entre natureza e cultura não passa, em certo sentido, da primeira metade do Cru e do Cozido, né? Dali para frente, os 7 livros da série completa se mostram fascinados pelas mitologias da ambiguidade, a Mel e as Cinzas, pelas mitologias das fluxões, origem dos modos à mesa, a expressão é dele, né? Pelos percursos regressivos, pelas marchas retrógradas da cultura e natureza, pelas zonas de compenetração entre essas duas ordens, natureza e cultura, pelos pequenos intervalos, pelas periodicidades curtas, pelas repetições rapsódicas, pelos modelos analógicos, pelas deformações contínuas, pelos desequilíbrios perpétuos, pelos dualismos que se desdobram em semitriadismos e explodem inesperadamente em uma multiplicidade de eixos transversais de transformação. Enfim, lembrem-se do mel e da sedução sexual, do cromatismo e do veneno, da lua e da androginia, da algazarra e do fedor, dos eclipses da garrafa de Klein, das melancias demoníacas, né? Enfim, dir-se-ia que o conteúdo da mitologia ameríndia consiste em uma negação do próprio impulso gerador do mito, na medida em que essa mitologia pensa ativamente e contempla nostalgicamente um contínuo cuja negação é, no entender de Lévi-Strauss, a condição fundamental do próprio pensamento. Chamo a sua atenção aqui para um parágrafo situado já no apagar das luzes do Homem Nu, página 448, da edição francesa. A propósito de um mito norte-americano sobre a conquista do fogo celeste, mito que envolve o uso de uma escada de flechas que se rompe e interrompe para sempre a comunicação entre o céu e a terra, o autor observa, o mesmo autor, eu recordo, que começava o Cru e o Cozido com o elogio do discreto, com o elogio do enriquecimento lógico efetuado pela redução dos contínuos primordiais, que é como ele começa o interlúdio do discreto, uma das primeiras sessões do Cru e do Cozido. Esse mesmo autor agora, no final do Homem Nu, conclui da seguinte forma a análise desse mito da subida ao céu e da ruptura da escada de flechas. Não se deve esquecer, estou citando, que esses atos não reversíveis de mediação acarretam pesadas contrapartidas. 2 pontos. Empobrecimento quantitativo da ordem natural. Na duração, pelo termo curto atribuído à vida humana. No espaço, pela diminuição do número de espécies animais. Ele está fazendo uma análise, referindo-se ao mito, né? E empobrecimento qualitativo também, visto que, por ter conquistado o fogo, o Pica-Pau, é um personagem do mito, perde a maior parte de sua veste de plumas rubras, e, em troca, se o mel adquire um peitoral vermelho, é sob a forma de uma lesão anatômica subsequente ao seu fracasso no decorrer da mesma missão. Em suma, ele conclui, seja por destruição de uma harmonia primitiva, seja pela introdução de afastamentos diferenciais que a alteram, o acesso da humanidade à cultura se acompanha, no plano da natureza, de uma espécie de degradação que a faz passar do contínuo ao discreto.
Esse é um daqueles trechos meio perdidos na selva das mitológicas que se percebem que são subitamente cruciais, onde a ambiguidade dos dois discursos do estruturalismo, isto é, aquele discurso da hominização triunfante, da estrutura mental do parentesco, e aquele da denúncia da autosseparação da humanidade, né, é interiorizada analiticamente e posta na conta de uma reflexão imanente ao mito. São os mitos que contam as duas histórias. Né? E a marcha regressiva não é tão negativa assim. Né? Ou, pelo menos, não é mais apenas negativa. Será que a gênese da cultura também é degenerativa agora? E, nesse caso, será que a marcha regressiva seria regenerativa? Impossível, talvez, entretanto? Imaginária apenas? O fato é que há momentos em que a nostalgia do contínuo aparece para Lévi-Strauss como sintoma de uma doença real provocada pela proliferação descontrolada do descontínuo, digamos assim. Isto é, e não apenas como mera fantasia ou liberdade imaginária. Estamos falando, evidentemente, do que a gente poderia chamar de aquecimento global da história. O fim das histórias frias, que é o fim da natureza ao mesmo tempo. Concluo perguntando, isso evidentemente é uma passagem que ecoa a famosa moral dos mitos do final da Origem das Maneiras à Mesa, que está no quadro da exposição fotográfica. Em suma, de que nesse século em que o homem teima em destruir inumeráveis formas de vida, o humanismo bem ordenado não começa por si mesmo, mas começa pelo, como é que ele diz? O humanismo bem ordenado não começa por si mesmo. Ele deveria colocar o mundo antes da vida, a vida antes do homem, o respeito pelos outros seres antes do amor próprio, etc. Né? Em suma, uma lição de o que a gente poderia chamar, de maneira deliberadamente paradoxal, de humanismo não antropocêntrico. Né? Além dessa lição de humanismo não antropocêntrico, qual é a outra lição final do estruturalismo que eu tiraria? Dessa vez a lição para dentro, isto é, para a antropologia em particular, antes que para a humanidade em geral. Eu entendo que essa lição foi dada desde muito cedo na obra de Lévi-Strauss. A primeira definição de antropologia que o Lévi-Strauss dá, em 1954, se eu não estou enganado, está no Antropologia Estrutural, diz assim: a antropologia procura elaborar a ciência social do observado. Ponto. Em outras palavras, Lévi-Strauss está dizendo, ou eu estou ouvindo, né, que as teorias antropológicas são versões das práticas de conhecimento ou dos modos de descrição nativos, dispondo-se em continuidade com as pragmáticas intelectuais dos coletivos que nós estudamos. Todo modelo é modelo de algum nativo. E todo modelo, naturalmente, será modelo para algum antropólogo. Né? Anos depois dessa definição concisa, a antropologia é a ciência que procura elaborar a ciência social do observado, quase ia dizer a teoria da prática. Né? Anos depois dessa definição concisa, Lévi-Strauss vai famosamente definir as mitológicas como um mito da mitologia. Todos estão lembrados. Né? Eu acho que é preciso tomar essa afirmação de que as mitológicas são apenas um mito da mitologia em toda a sua radicalidade. Né? As mitológicas são, de fato, uma transformação estrutural do pensamento ameríndio. Né? Isto é, elas são a resultante da inflexão que esse pensamento recebeu ao ser filtrado por problemas e conceitos característicos do que eu poderia chamar de logopoiese ocidental. Os temas do mesmo e do outro, do contínuo e do discreto, do sensível e do inteligível, do vivido e do pensado, da natureza e da cultura. Né? Temas esses que são, naturalmente, próprios da mitologia ocidental, ou da logomitologia ocidental. Né? As mitológicas são a transformação do pensamento ameríndio à medida que ele é filtrado por essa outra mitologia, né? Num que eu chamo de um movimento de equivocação controlada, né? Em equilíbrio instável, sempre ameaçado fecundamente pela traição e pela corrupção. Né? Abro um parênteses para dizer que o Henri Lefebvre, um geógrafo marxista, escreveu um curioso artigo crítico sobre Lévi-Strauss anos atrás, falando num novo eleatismo. Né? Eu diria que não há nada de novo nesse eleatismo de Lévi-Strauss, é o mesmo eleatismo, é o velho eleatismo, porque a mitologia estrutural é filha do casamento entre a conceitualidade grega e a narratividade ameríndia e vice-versa. Né? Sob certos aspectos, sob aspectos cruciais, as mitológicas são apenas um capítulo recente da longa história dos paradoxos de Zenão, né? E de sua perene capacidade de desestabilizar a razão. Né? Ou seja, esta é a condição tradutiva intrínseca da antropologia, né? Discurso que é conceitualmente codeterminado pelos discursos sobre os quais discorre.